Palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o aumento do salário mínimo, já aqui foi dito, é uma questão central do ponto de vista da distribuição de riqueza, da dignificação do trabalho e também do ponto de vista económico. O aumento do salário mínimo foi, por isso, uma questão central desde o início desta solução política para o Bloco de Esquerda. E não foi por acaso que o Bloco de Esquerda exigiu inscrever no acordo firmado com o Partido Socialista em 2015 que o salário mínimo chegaria pelo menos aos 600 euros nesta legislatura e que em cada ano aumentaria pelo menos 5%. Esse acordo escrito com o Bloco de Esquerda revelou-se essencial para que, perante a pressão dos patrões e o seu escândalo sobre o esvaziamento da concertação social e perante as investidas das instituições europeias que se opuseram a este aumento, fosse impossível que o Governo recuasse nesse compromisso. E o Bloco de Esquerda orgulha-se da força que fez sobre esta matéria. O aumento do salário mínimo é essencial por várias razões que aqui foram expostas. Desde logo, como disse, por uma questão de dignidade de quem trabalha. A desvalorização do trabalho é incomportável do ponto de vista económico, do ponto de vista social, e o aumento do salário mínimo é uma medida fundamental para nós combatermos um fenómeno que ofende o país, que é o fenómeno da pobreza assalariada, de haver pessoas que trabalham e que mesmo com o salário vivem abaixo do limiar de pobreza. O aumento do salário mínimo é uma medida fundamental para combater as desigualdades gritantes que existem na distribuição de rendimento e é também uma medida fundamental do ponto de vista do bom senso económico. O aumento do salário mínimo foi um elemento de recuperação de rendimentos que teve um papel económico na dinamização da procura interna, que é essencial para pequenas e médias empresas que dependem do mercado interno. E é por isso que o aumento do salário mínimo foi também um contributo para a criação de emprego em Portugal. Se hoje os patrões se retraem sobre esta matéria e se a direita faz um discurso mais redondo sobre o assunto, mantendo, de resto, os princípios fundamentais, a invocação da concertação social e a oposição, como aqui hoje confirmará, ao aumento do salário mínimo, mas se há uma retração neste discurso é por uma razão simples, é que as teorias da direita e as teorias dos patrões foram clamorosamente desmentidas pela realidade. O salário mínimo foi positivo do ponto de vista da criação de emprego, foi bom para o país, porque foi bom para as pessoas e porque foi bom para a economia. É verdade que mesmo com este aumento do salário mínimo, os valores atuais do salário mínimo são ainda demasiado baixos. É verdade que continua a ser um exercício cotidiano de sobrevivência viver com salários no valor do salário mínimo. É verdade que, comparado com os restantes países europeus, Portugal fica num lugar que nos envergonha. E é verdade também que nós não podemos aceitar que o salário mínimo se transforme numa espécie de salário nacional. E para que isso não aconteça, nós precisamos de juntar ao aumento do salário mínimo o relançamento da contratação coletiva e avançarmos no combate à precariedade. O emprego que tem sido criado nos últimos anos é um emprego que é maioritariamente precário. Essa para concluir, Sr. Deputado. É um emprego que é maioritariamente precário e há uma percentagem demasiado elevada de trabalhadores que estão no salário mínimo. E é por isso que o Bloco de Esquerda fará do aumento do salário mínimo e fará do combate à precariedade e da contratação coletiva eixos centrais da nossa intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está inscrito o Sr. Deputado.